Como tomar boas decisões. Eu sou Fred Matos, psicólogo clínico e autor do livro Maturidade Emocional. Está aqui do meu ladinho. Eu já falei sobre como a gente toma decisões ruins, emocionais ruins, né? Mas às vezes a gente falta um critério para poder pensar, bom, como tomar uma boa decisão? Caso ou compro uma bicicleta? E normalmente as pessoas fazem esse tipo de pergunta porque elas estão com medo. Vou colocar aqui o bloqueador de som, que eu acho que é uma boa decisão. Agora. Acho que agora vocês não vão mais ouvir essa serra elétrica. Uma boa decisão que eu tomei. Quando vocês pensam em tomar uma decisão, normalmente a gente fica com medo de se arrepender. O que quer dizer isso? Eu tenho medo de, depois de tomar uma decisão, fazer uma avaliação de que ela foi uma decisão equivocada. Um exemplo clássico é me separo ou não me separo. Então, a ideia das pessoas é assim, mas e se eu me arrepender da separação? Vamos imaginar que você se arrependa da separação. Você tem como, de alguma maneira, retornar, retomar. Aí você pode falar assim, nossa, mas vai ter tanto trabalho ter terminado, voltar. Mas toda decisão ela tem um espectro de possibilidade, uma janela de arrependimento que é possível, de alguma forma, voltar atrás, né? Principalmente sendo uma relação sólida, que tem pontos positivos, que se você acha que depois da ideia de uma separação e de uma efetiva separação, você tem condições de voltar, você pode, você tem uma janela de possibilidade. A menos que a pessoa não queira, mas daí não está dentro da sua decisão se a pessoa vai querer ou não. A gente está falando de uma decisão que é sua, que depende de você. E o arrependimento também, a fantasia de arrependimento, nasce de uma ideia um pouco equivocada, que é tentar adivinhar o que lá na frente eu vou sentir a partir daquilo que eu estou percebendo e sentindo hoje. O que é um grande equívoco, né? Porque agora você está tensionado por aquele tipo de pressão, como por exemplo um casamento ruim. Mas depois que você, por exemplo, se separa, você atravessa uma situação, você tem uma outra possibilidade, um outro horizonte que vai te colocar diante de outras possibilidades. Você não vai ter mais a pressão do relacionamento, você vai ter tempo para poder pensar no que aconteceu, no que você fez, ou seja, você vai avaliar outras coisas e você vai chegar em outras conclusões, porque você vai ter se tornado uma outra pessoa depois de ter tomado uma decisão. Ou seja, uma decisão, ela sempre transforma você numa outra pessoa. Toda decisão, ela te coloca num lugar completamente diferente do que você tinha até então. Ou seja, a pergunta do arrependimento só faz sentido para a pessoa que você é antes de tomar a decisão. Porque depois que você toma uma decisão e age, você ganha um tipo de força que lá adiante faz com que você ganhe outras convicções. Faz com que você pense em outras coisas que você jamais teria pensado sem tomar de fato a decisão e a ação. Então a pergunta do arrependimento, primeiro, ela é equivocada. Então vamos tentar tirar da frente um pouco essa fantasia de arrependimento. Primeira coisa que você precisa para tomar uma boa decisão, você precisa ter autoconhecimento, né? E autoconhecimento quer dizer, você precisa conhecer as suas camadas mais superficiais, mais profundas. Você precisa ter uma boa avaliação de coisas que você já fez no seu passado.
você precisa ter um bom entendimento de como você reage emocionalmente diante de certos momentos difíceis, de crise, de como você dá solução para os problemas. Você precisa saber quais são os seus valores diante da vida. E mais importante de tudo, você precisa saber quais são os seus critérios, né? Então, por exemplo, quando eu vou tomar uma decisão, uma coisa que eu sempre me pergunto é se isso faz sentido dentro de uma necessidade que eu tenho de conhecimento, de explorar uma possibilidade nova, de um entendimento novo sobre a vida. Então, são critérios que eu uso para poder ampliar o meu repertório pessoal. Isso quer dizer que eu faço meio que um cálculo imaginário do cenário de ganhos e de perdas baseados num critério. Então, vou imaginar, vou fazer uma coisa que, por exemplo, voltar para o YouTube esse ano. Aliás, valorize esse meu empenho e dá uma curtida no canal aqui, se inscreva se você não tiver inscrito. Mas voltar para o YouTube esse ano foi uma vontade de poder dialogar, de poder conversar com vocês. O YouTube não é uma coisa que dá dinheiro, né? A menos que você tenha um tipo de visualização de super YouTubers, né? Aquelas visualizações bizarras, 100 mil para cima, o dinheiro que você vai ganhar no YouTube não paga o café. Eu estou fazendo isso porque eu gosto, né? Porque faz sentido para mim. Eu estava me sentindo um pouco estrangulado no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, me siga. Tá aqui na descrição do vídeo, que é o Fred Matos com 2 T's. Eu estava um pouco cansado de só fazer vídeos curtos. Eu gosto de fazer vídeo curto. Eu gosto porque ele me obriga a ter um objetivo, uma racionalidade, um pum, 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 né? Eu gosto. Mas eu estava com vontade de falar mais, de me perder no tempo, de poder devanear, de poder falar em voz alta coisas que às vezes eu quero compartilhar, mas não é rápido. Não foi por dinheiro. Ou seja, se fosse por dinheiro, eu não teria voltado para o YouTube. Mas é uma coisa que eu gosto, que eu acredito, desenvolver esse tipo de relação com você que está aqui e que tem essa paciência para poder parar, ouvir, não colocar na velocidade 2 só porque eu falo devagar. Sim, eu falo devagar, que é para poder você ter tempo de pensar, porque quando você ouve tudo de rápido, você não tem tempo para pensar nas coisas que eu estou falando. Então, eu falo de um jeito devagar, também pedagogicamente, para você ter tempo de assimilação do que eu estou falando, ok? Critérios, ou seja, precisa ter critérios para tomar uma decisão. Você precisa descobrir quais são os seus. Eu falei que o meu é fazer sentido de um aprendizado, de uma habilidade nova, ou de despertar curiosidade em mim de algum ponto. Isso é um critério. Fazer sentido, curiosidade, aprendizado novo. Pode depois, eu costumo achar, por exemplo, um outro critério assim, isso vai chegar em mais pessoas? Eu gosto dessa ideia de popularizar, vamos dizer assim, um conhecimento complexo, ou seja, simplificar uma coisa difícil. O dinheiro, ele pode vir ou não pode vir nesse sentido, então não é o meu critério principal. Por quê? Porque todas as vezes que eu tomei decisões baseadas no critério financeiro, eu fiquei mal com aquilo. Aquilo não me abasteceu, porque dinheiro enche o olho só no primeiro momento, mas ele não sustenta a sua motivação, pelo menos no meu caso, para poder seguir em frente. Mas pode ser que seu critério seja diferente. Pode ser que o seu critério seja o critério financeiro. Então, nesse sentido, o seu critério financeiro, ele vai ser interessante, ele vai parecer bom para você, é um critério financeiro. Seus critérios têm que estar claros para você poder saber qual é uma boa decisão. Você precisa ter coerência, né? Então você precisa ter coerência e consistência. Você não pode tomar uma decisão e avaliar o resultado dela
primeira coisa que dá certo dá errado depois daquela decisão. Por isso você tem que ter coerência e seguir ela por um tempo para poder fazer aquilo direito. E a coisa mais importante de toda boa decisão, você precisa bancar ela, né? Você precisa bancar as consequências que ela tem, você precisa bancar, não ficar culpando os outros, a circunstância, o mundo, o universo, a Deus, né? Você tem que bancar a sua decisão, porque a má decisão é aquela na qual você não se entrega para a decisão. É aquela que no fundo você fica falando, ai, podia ser melhor, assim. Então, no final das contas, a boa decisão é aquela que você se entrega, você vai, você investe nela, você cultiva como um projeto de médio e longo prazo. Porque no curto prazo, toda decisão vai causar um leve arrependimento em você. Por quê? Porque você vai estar impactado pelo choque negativo que aquilo tem sobre você. Então não adianta você basear a sua decisão no resultado imediato. É sempre a médio e longo prazo. Por isso que você tem que ter autoconhecimento, critério, você precisa ter coerência e bancar essa decisão. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a tomar as suas decisões, porque tem mais a ver do como você faz do que o que você faz. Tá bom? Espero que te veja no próximo vídeo. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.